E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni por aqui, e hoje a gente vai estar falando sobre o reator PFR. Vocês devem lembrar lá de cinética algumas características dele. É um reator que opera em estado estacionário, a gente considera a mistura perfeita em um elemento muito pequeno de volume, que a gente vai chamar de elemento infinitesimal. A conversão dele ela é fortemente associada a esse volume, e as reações são preferencialmente em fase gasosa. Pessoal, esse aqui vai ser o balanço de energia do reator PFR. A aplicação dessa equação aqui é para gases ideais ou a situação de pressão constante. Só que como a gente vai trabalhar com gases, em especial, sempre fase gasosa, então a gente pode assumir que a gente vai sempre utilizar essa equação. Vocês podem ver que do lado esquerdo a gente tem um termo que ele vai ser associado à mudança de temperatura das espécies no reator. E ele é muito parecido com aquele termo que a gente tinha do reator batelada. Só que vocês podem ver que esse termo é a variação da temperatura com o volume. E em vez da gente ter o volume aparecendo, a gente vai ter a vazão volumétrica, que eu vou chamar aqui de Q maiúsculo. A gente vai ter então a vazão volumétrica vezes a densidade da mistura vezes o Cp médio da mistura vezes a variação de temperatura com o volume. Do lado direito, a gente vai ter aquele termo do calor reacional, que nesse caso vai ser o produto entre a entalpia das reações vezes a sua lei de velocidade. E por fim, a gente vai ter aquele termo Q ponto, que é associado ao trocador de calor. Só que veja que nos outros reatores eu utilizei Q ponto com o Q maiúsculo. Nesse aqui eu estou utilizando o Q minúsculo. E existe uma razão pela qual eu estou fazendo isso. Eles são variáveis diferentes. Eu já vou explicar quando a gente for falar de equações auxiliares. Vocês podem ver também que o nosso balanço de energia fica em função de uma unidade que é energia por mol por volume. As equações auxiliares que eu vou precisar vão ser para os termos Q-ρCp e para o termo Qzinho ponto. O termo Q-ρCp vai se transformar no somatório do produto entre as vazões molares finais de cada espécie vezes o Cp dessa espécie. Vocês podem ver que esse termo ele é análogo àquele termo que a gente tinha para V-ρCp no reator batelada. Só que no reator batelada a gente estava integrando no tempo e no reator PFR estamos integrando no volume. O termo Qzinho ponto vai ser igual ao termo Q ponto dividido pelo volume do reator. A gente sabe que o termo Q ponto é a equação do trocador, que é igual a U vezes a área do nosso trocador vezes a temperatura do trocador menos a temperatura do reator. E o volume do reator eu vou colocar como a área da seção transversal do meu reator, que tem uma geometria cilíndrica, vezes o comprimento dele, que eu vou chamar de Z. Se a gente substituir as equações da geometria plana, a gente vai ter que a área lateral do nosso cilindro é igual a 2πr vezes Z, que é o comprimento. E o volume do meu cilindro vai ser πr ao quadrado vezes Z. A gente consegue cancelar 2πr com o πr e ficamos com uma equação que vai ser 2U dividido pelo raio do nosso reator vezes a temperatura do trocador menos a temperatura do reator. No último vídeo eu falei um pouco sobre o comportamento linear que o calor trocado pelas fronteiras do sistema tem. E eu relembrei para vocês que isso só acontecia porque a gente estava considerando um Cp constante ao longo da temperatura. Só que eu já mostrei naquele vídeo dos balanços de energia que o Cp de uma espécie ele pode ser uma função polinomial da temperatura, ele é aproximado para isso, né? E esses polinômios, eles têm esse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Eles dependem de constantes e essas constantes elas são tabeladas para cada substância. Então veja que naquelas equações auxiliares que eu já tinha mostrado para vocês, a gente pode já substituir isso diretamente. A gente não vai ter nenhum problema. É só substituir esses polinômios em vez do valor do Cp constante. Já quando a gente está falando das entalpias, a gente vai precisar aplicar a integral, porque vocês devem lembrar que a gente estava multiplicando o Cp por um delta de temperatura, que era a temperatura do reator menos a temperatura de referência das entalpias. A gente estava fazendo isso porque a gente estava fazendo, na verdade, a integral de um termo constante, que vai ser o termo constante vezes a diferença das temperaturas. Agora, como a gente tem um polinômio, a gente precisa considerar a integral do polinômio. Então, se eu tenho o termo, por exemplo, do ΔH da reação em função da temperatura, a gente sabe que o ΔH de referência é a parte constante, só que aquele somatório que a gente tinha dos coeficientes estequiométricos vezes o ΔCp, e aí a gente tinha T menos TR, agora esse T menos TR e o Cp vai ser a integral do Cp
de Tr até T. A mesma coisa acontece para aquela equação auxiliar do CSTR, que era HJ0 menos HJ. Agora a gente vai considerar isso como a integral do CP de T até T0. Vou fazer um exemplo aqui com os valores que eu inventei para a gente conseguir aplicar isso e aí depois a gente vai poder usar nas nossas questões sem nenhum problema esse conceito do CP como função da temperatura. Aqui eu tenho uma reação que é A mais 2B formando C e a minha temperatura de referência é 300 Kelvin. Na verdade eu nem botei unidade ali, mas vamos assumir que é 300 Kelvin. Eu coloquei valores para as entalpias de referência de A, B e C e para aquelas constantes do meu polinômio do CP, tanto para A, quanto para B, quanto para C. Então a gente vai calcular o ΔH dessa reação. Começando pela parte constante, a gente vai ter que o ΔH de referência vai ser o somatório dos H's de referência de cada espécie vezes o seu coeficiente estequiométrico. Então a gente vai ter o coeficiente de A, que é menos 1, vezes menos 5, mais o coeficiente de B, que é menos 2, vezes menos 2, mais o coeficiente C, que é 1, vezes menos 4. E a gente vai ter um ΔH de referência de 5. Até aí tudo bem, porque essa é a parte constante. Agora a gente precisa fazer a parte dos CPs. Agora a gente vai ter o somatório dos coeficientes de cada espécie vezes a integral do CP de cada espécie. Então a gente vai ter o coeficiente de A menos 1 vezes a integral do CP de A, o coeficiente de B menos 2 vezes a integral do CP de B e o coeficiente de C, que é mais 1, vezes a integral do CP de C. Para o CP de A, eu vou substituir aquelas constantes. Então, C1 era 1, C2, 2, C3 era menos 3 e C4, menos 4. Eu faço essa integral e eu obtenho essa equação aqui. Posso fazer isso de forma análoga para o CP de B e para o CP de C, como vocês podem ver aqui. Eu posso somar essas três integrais porque elas têm todos termos semelhantes, só preciso atentar para os coeficientes estequiométricos e para as constantes que eu coloquei para cada espécie. Considerando uma temperatura de referência de 300, a gente vai ficar com essa equação para o meu ΔH em função da temperatura. Notem que como a temperatura do reator T ainda vai depender das dinâmicas do balanço de energia e do balanço molar, a gente acabou transformando um somatório de integrais em uma função da temperatura. Eu acho isso bastante interessante. Sem mais delongas, vamos para o nosso exercício. E esse aqui eu considero um exercício bem legal porque a gente vai conseguir enxergar o efeito da existência ou não de um trocador de calor para uma certa reação. A gente vai ter um reator PFR que vai processar uma reação elementar de craqueamento da acetona, aceteno e metano. Essa reação ela faz parte da produção do anidrido acético na indústria. Essa reação vai acontecer em fase vapor e a pressão constante. Nosso reator ele vai consistir de 1000 tubos de 1 polegada de diâmetro interno. E dentro desse reator vão entrar 7.850 kg por hora de acetona a 1035 Kelvin e 1,6 atm. A gente vai ter um trocador de calor envolvendo todos esses tubos, com um fluido circulando a 1150 Kelvin e um coeficiente de transferência de calor U de 110 Joule por metro quadrado por segundo por Kelvin. O problema pede que a gente obtenha o gráfico da conversão e da temperatura pelo volume do reator. E aí eu trouxe todas as informações para vocês. A gente tem a acetona, que eu vou chamar de A, se decompondo em ceteno, que eu vou chamar de B, e metano, que eu vou chamar de C. A gente tem a lei da velocidade em função da temperatura, as equações dos CPs de cada espécie em função da temperatura e a entalpia de referência de cada espécie na temperatura de referência de 298 Kelvin. A gente sempre começa pelo balanço molar. No caso do balanço molar do PFR, a gente vai ter a acetona A sendo o meu reagente, o único reagente dessa reação. E aí, o balanço do PFR vai ser F a 0, que é a vazão molar inicial da acetona, vezes dxdV, é igual a menos a lei de velocidade específica da acetona. Se a gente utilizar aquela relação entre as leis de velocidade global e específica, a gente vai ter que a lei de velocidade global R vai ser igual à lei específica da acetona A, dividido pelo coeficiente da acetona. Ou seja, vai ser RA sobre menos 1, que é igual a menos RA. E aí a gente consegue escrever a lei global facilmente, já que a reação é elementar, a gente só depende da concentração de A, então a minha lei global vai ser KCA, que vai ser igual a menos RA. Então a gente pode substituir tudo isso no balanço molar, obtendo que FA0 dxdV é igual a KCA. Como estratégia para resolver esse problema, eu vou primeiro substituir as informações na lei de velocidade R
para obtê-la em função da conversão e da temperatura e depois substituir essa lei tanto no balanço molar quanto no balanço de energia. Essa reação é em fase gasosa, então a densidade da mistura pode variar, ela pode não ser constante. Nesse caso, a gente vai utilizar a lei dos gases ideais para conseguir substituir a concentração por outras informações que a gente sabe que serão constantes. Utilizando a lei dos gases ideais, se eu dividir ela pelo tempo, as variáveis volume e número de mol vão virar vazão volumétrica e vazão molar. Como a pressão é constante, como o problema já disse, eu consigo isolar a vazão volumétrica final em função da vazão volumétrica inicial, das vazões molares totais iniciais e finais e das temperaturas inicial e final. Voltando para a lei de velocidade, eu posso lembrar daquela equação auxiliar que fala que a vazão molar, F, vai ser igual à concentração C vezes a vazão volumétrica Q. Então, a gente substitui essa equação auxiliar naquele CA e a gente vai obter que a lei de velocidade vai ser igual a constante de velocidade vezes FA dividido por Q0, Ft sobre Ft0 vezes T sobre T0. Agora eu preciso determinar as vazões molares FA, Ft e Ft0. Para isso eu vou utilizar a tabela estequiométrica. No início, que vai ser a entrada do reator, a gente só vai ter FA0, FB0 e FC0 vão ser iguais a zero. Então, a vazão molar total inicial vai ser igual a FA0. A variação a gente vai ter de acordo com a estequiometria, que vai depender do reagente limitante. Nesse caso, a gente só tem um, então a espécie A vai variar como menos FA0 vezes a conversão. E aí as espécies B e C vão variar como FA0 vezes a conversão. Na situação final, a gente vai ter a soma da situação inicial mais a variação. Então, para A, a gente vai ter FA0, 1 menos conversão. Para B, FA0 vezes conversão. Para C, FA0 vezes conversão também. E a vazão molar total final vai ser igual a FA0, 1 mais a conversão. Assim, a gente pode substituir FA, Ft e Ft0 na nossa equação da lei de velocidade e assim obter uma lei de velocidade em função da conversão e da temperatura, que era o que a gente queria em primeiro lugar. No nosso balanço de energia, a gente pode simplificar algumas informações. A gente não vai ter somatório de entalpias porque a gente só tem uma entalpia. Então, a gente vai ficar com o termo menos ΔH da reação vezes a lei de velocidade da reação. A gente vai ter um trocador de calor, então a gente ainda vai ter o termo Qzinho ponto. E o meu termo QρCp eu posso substituir pelo somatório de FjCpJ. A primeira parte que a gente vai resolver, então, é o somatório de FjCpJ. Ele vai ser igual a FA vezes o Cp de A, mais FB Cp de B, mais FC vezes o Cp de C. Mas eu posso simplificar essas informações com as informações lá da tabela estequiométrica. Então, FA é igual a FA0, 1 menos a conversão, FB é FA0 conversão e FC também é FA0 vezes conversão. Eu posso agrupar as informações de FA0 e conversão e substituir as equações que a gente tem para os CPs. Eu já fiz direto a soma CPB, CPC menos CPA e obtive essa equação que está multiplicada pela conversão aqui. E também substituí direto a equação do CPA em função da temperatura, como vocês podem ver. Como eu já tinha falado antes, essa etapa não tem nenhuma integral, é substituição direta das equações de CP. Já no termo das entalpias, a gente começa resolvendo a parte do ΔH de referência. Ele vai ser igual ao somatório dos coeficientes estequiométricos vezes o H de referência de cada espécie, que o problema já deu. Então, a gente vai ter o coeficiente menos 1 de A e o H de referência de A, que é menos 216,6, mais o coeficiente de B mais 1, vezes o H de referência de B, mais o coeficiente de C, que também é mais 1, vezes o H de referência de C. A gente vai terminar com H de referência de 80,77 kJ por mol. Só que como a gente está tratando esse problema em joule, eu multiplico por 1000 e a gente obtém 80.770 joule por mol. Já na parte que depende da temperatura, a gente vai ter menos 1, que é o coeficiente de A vezes integral do Cp de A, mais 1, coeficiente de B vezes integral do Cp de B, e mais 1 de novo, coeficiente de C vezes a integral do Cp de C. Se a gente somar os termos semelhantes dessas integrais, a gente vai ficar com essa equação aqui. Portanto, a minha equação do ΔH em função da temperatura completa vai ser essa equação aqui. Já para o nosso trocador de calor, a gente tem que o raio de cada tubo vai ser a metade de 1 polegada. Então, a gente vai ter o raio como sendo 0,0127 metros. Na equação de Qzinho ponto, a gente vai ter que a área lateral de 1000 tubos vai ser 1000 vezes 2πr vezes z. E o volume de 1000 tubos vai ser 1000 vezes πr ao quadrado vezes z. Portanto, a nossa equação para Qzinho ponto vai ser 2U vezes a temperatura do trocador menos a temperatura do reator,
dividido pelo raio de um tubo, que a gente já viu que é 0,0127 metros. Isso vai resultar nessa equação de 17.323 TA menos T, que vai ter a unidade de joule metro cúbico por segundo. Ou seja, toda vez que a gente tiver volume agora, a gente precisa considerar ele em metros cúbicos. Se ele estiver em outra unidade, precisamos passar para metro cúbico. Pelas informações do problema, eu consigo encontrar F a zero. Ele foi dado em vazão mássica, mas aí eu posso dividir pela massa molar da acetona e fazer as transformações de quilograma para grama e de hora para segundo, obtendo um valor de 37,6 mol por segundo. Veja que a gente precisou passar para segundo, porque as outras informações do problema, como o Qzinho ponto e a constante de velocidade, também estão em segundo. Pelas informações do problema, a gente também consegue achar C a zero. A gente começa lembrando que a vazão molar total inicial é igual a F a zero. Se a gente utilizar aquela lei dos gases ideais em função do tempo, a gente pode substituir Ft0 por F a zero. A partir daí, a gente sabe que F a zero sobre Q0 é igual a C a zero. Então, a gente só precisa substituir as informações da pressão, temperatura inicial e a constante dos gases ideais. Vejam que aqui a unidade da constante dos gases é muito importante. Como eu já estava utilizando o volume nesse problema em metro cúbico em todas as situações, eu precisava que a constante também ficasse em função de metro cúbico. Então, no fim, a gente consegue um valor de C a zero de 18,8 mol por metro cúbico. Eu elenquei, então, todas as equações que a gente construiu, que agora a gente pode utilizar para resolver esse problema. A gente tem o meu balanço molar como sendo a lei de velocidade em função da conversão da temperatura dividido por F a zero. Eu já tinha encontrado como sendo 37,6. O balanço de energia vai depender de ΔHR, da lei de velocidade R, da equação do trocador de calor e do termo somatório de FJ-CPJ. A lei de velocidade R, por sua vez, já está praticamente toda descrita, mas ela ainda vai depender da constante de velocidade em função da temperatura, cuja equação eu também coloquei aqui. Por fim, eu escrevi as equações para o somatório de FJ-CPJ em função da temperatura e também ΔH de R em função da temperatura. Além disso, eu substituí todas aquelas informações constantes que a gente encontrou. Na lei de velocidade R, substituí o C a zero por 18,8 e T0 por 1035. Vejam que eu já substituí também as informações constantes dadas pelo problema e aquelas que a gente calculou. Então, na lei de velocidade, eu já substituí o 18,8 no C a zero, eu substituí a temperatura do trocador por 1150 no balanço de energia, substituí o F a zero no somatório FJ-CPJ e também substituí a temperatura TR de referência no ΔHR da temperatura por 298. A gente ficou então com um sistema de equações diferenciais e algébricas que eu vou implementar no Excel e resolver utilizando o método de Runge-Kutta. Pessoal, aqui no VBA, o que eu fiz? A mesma coisa que a gente fez nos outros vídeos, implementei as funções que são as equações do nosso método. Então, eu tenho aqui kvel, que é a constante de velocidade, rvel vai ser a minha lei de velocidade, não é o balanço molar ainda. Veja que ele já depende de kvel e C a zero, e também de T0 aqui, certo? Fronteira é o meu somatório FJ-CPJ, que eu já expliquei, já tinha até descrito, né, os valores numéricos para tudo lá. Aqui, entalpia, vai ser a entalpia da reação, que é o meu ΔHR da temperatura. Aqui a gente tem a parte constante e aqui a integral do CPJ, certo? EDO função 1 vai ser o meu balanço molar, que ele vai depender da lei de velocidade, e do meu F a zero. E EDO função 2 é o meu balanço de energia, que vai depender da entalpia da fronteira e esse termo aqui que é a parte do trocador de calor. Veja que EDO função 1 e EDO função 2 dependem também de V, só que na verdade eles não dependem, né? A gente só coloca isso aqui para ser compatível, essas duas equações, com o meu método de Runge-Kutta. Veja que aqui, onde tem EDO função 1 e EDO função 2, a gente tem essas três variáveis, e aí essa compatibilidade é exatamente nesse sentido, certo? Três variáveis aqui e três variáveis lá. A ordem também, como eu já falei, é importante. Então, xk aqui vai receber o valor de v, yk o valor de x da conversão e zk o valor de t. Bom, agora eu vou lá para a planilha. E aí vocês podem ver que eu reservei dois gráficos aqui, certo? E um espaço para a gente fazer o método. O volume começa em 0, eu vou selecionar o espaço que vai receber a resposta do método, escrevo o nome da minha função. E aí, o volume inicial é 0, conversão inicial é 0 também, e a temperatura inicial é 1035 Kelvin. O meu passo vai ser 1 milésimo, e o valor final vai começar exatamente em 0.
eu vou dar Ctrl Shift Enter e aí eu tenho a minha primeira resposta. Beleza? Agora, para os passos seguintes, eu quero que ele aumente nesse passo aqui, em 0,05 metros cúbicos. Então, eu puxo para cá. E agora, puxo a alça de conversão até o final. Beleza. A gente calculou aqui, vocês podem ver que o gráfico vai ter um comportamento bem interessante aqui. Veja também que a temperatura aqui só mudou de cor, mas esse comportamento aqui é o da temperatura, comportamento ascendente é o da conversão. A gente chegou na conversão de 99 e numa temperatura de 1100 Kelvin, 1102. Vejam só, a temperatura ela começa a cair no início da reação e depois ela sobe. Por que isso está acontecendo? A gente vai entender agora. Eu deixei aqui um espaço para R, e R, como vocês sabem, é a minha lei de velocidade. Inclusive, eu tenho uma função que eu já reservei para ela, como eu mostrei antes, e ela depende de quem? Da conversão e da temperatura. Agora eu vou puxar isso aqui para baixo. E vejam que agora ele fez um gráfico para mim. Olha que interessante. Logo no início da reação, a taxa da reação começa muito alta, né? E depois ela cai drasticamente. Começa aqui em 67, né? E cai para 3,5 lá no final. Isso aqui vai refletir completamente no comportamento da minha temperatura, porque a gente pode ver que essa reação aqui, ela é endotérmica. Agora, se a reação ela é endotérmica, a temperatura deveria só cair, certo? Sim, se eu não tivesse um trocador de calor. A função do meu trocador de calor nesse PFR é justamente ceder o calor necessário para que a reação não acabe tão rápido. Porque, veja, se não tivesse o meu trocador de calor, essa temperatura não iria subir. Ela ia cair até se aproximar, né, de um comportamento que ela não ia mudar. E aí, se a temperatura não muda, a minha taxa de reação vai cair para praticamente zero e a minha conversão não sobe mais. Então, eu preciso ter esse trocador de calor nesse reator aqui para conseguir esse comportamento aqui. Primeiro, o comportamento da temperatura subir depois de um tempo e depois o comportamento da minha conversão alcançar um valor que seja significativo. Eu posso fazer alguns testes aqui, utilizando essas funções que eu já escrevi, diminuindo esse valor aqui do termo do trocador de calor. Posso deixar ele até igual a zero, para vocês verem o que iria acontecer. Agora aqui eu só preciso... Olha que interessante, gente. A minha temperatura cai, né? Cai bem abaixo dos 980, por isso que sumiu aqui do gráfico, né? E vocês podem ver que, primeiro, a minha conversão ela não chega nem em 30%. E a minha temperatura só cai. Isso porque eu integrei até 2 metros cúbicos. Vocês podem ver também que a taxa de reação, olha só, cai drasticamente. Se eu continuasse estendendo esse gráfico aqui, vocês iam ver que no infinito, né, ela ia tender a zero. Então, essa é a importância da gente aplicar um trocador de calor em alguns reatores. Vou devolver aqui o trocador. Pessoal, a gente chegou no final de mais um vídeo. Agradeço muito vocês por terem ficado até aqui. Peço que se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. E queria anunciar também que agora a gente tem uma página no Facebook, também é que é educacional, vocês podem seguir lá. E essa página eu vou estar usando principalmente para divulgar melhor os vídeos, agora que a gente está tendo um alcance um pouco maior. E também para fazer algumas enquetes sobre o que vocês estão interessados, às vezes divulgar algum material que possa ter extra, alguma planilha ou algum PDF, alguma coisa assim. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.